fala e o Salmo 20, Salmo eu já ouvi. Salmo 91 também é um salmo muito conhecido. Né? Aleluia! Tem pessoa que sabe até de cor, né? Aí tem pessoa que fala assim pra mim, os crentes, né? Meu irmão, vou fazer oração do Salmo 91 aqui agora, ele fala de cor. Nossa, fica até admirado, irmãos. Esse salmo, ele é conhecido tanto. Ele é conhecido tanto por pessoas cristãs quanto por pessoas não cristãs. Tanto que você observa aqui em estabelecimentos, lojas, comércios, em caminhões. Eu não sei como é que chama aqui lá. É para lá embaixo, para o caminhão. Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Os estabelecimentos, né? Tem uns que colocam a Bíblia aberta lá em Salmo 23. Salmo 23 com a Bíblia aberta lá. Diz que é para abençoar, para espantar os lares, para trazer sorte, né, mamãe? Tem algumas pessoas dentro de casa também, tem uns padrinhos, né? Salmo 23 lá estampado. Como é que chama? Não é guardanapo para as mulheres que colocam em cima do fogão? Como é que chama? Guardanapo? Os guardanapos estampados, né, Rosa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, é um salmo muito conhecido. E às vezes a pessoa não é nem crente, está aqui nem trem mais Cristo. Às vezes tem atrás do carro, no ouvido, enfim. Só que o pastor Cláudio Gama ele diz o seguinte: melhor do que conhecer o salmo do Senhor é conhecer o Senhor do salmo. Não é só conhecer a passagem bíblica, é conhecer aquele que inspirou essa passagem bíblica. Aleluia! O Espírito Santo de Deus. E eu creio que aqui temos uma igreja que, além de conhecer o salmo do Senhor, conhece o Senhor do salmo. Conhece esse pastor que cuida de tudo e provém tudo, irmãos. Eu creio que aqui tem uma igreja que conhece esse pastor todo poderoso, irmãos. Glória a Deus. Santo nome do Senhor. Pois aquele que conhece o Senhor do salmo, o que ele faz? Ele teme. E aquele que teme, ele obedece e pratica toda a palavra de Deus. Aleluia. Não só alguns textos isolados, ou alguns mandamentos que lhe agradam, que lhe aprazem. Ele obedece toda a palavra de Deus. Não, irmão Felipe, mas aqui ninguém consegue cumprir os mandamentos de Deus. Não consegue mesmo, nós somos todos falhos e pecadores e miseráveis. Só que a diferença nossa, muitas das vezes não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus, é que todos os dias, irmãos, estamos em constante arrependimento. Estamos em constante busca pela perfeição, pela melhoria. Pecamos, falhamos. A diferença é que aqui no nosso meio há arrependimento verdadeiro, irmãos. A diferença é que aqui prostramos os nossos joelhos e falamos: Senhor, me perdoa, não me deixa praticar mais isso que não lhe agrada. Ou seja, quem conhece o Senhor do salmo, ele teme o Senhor e pratica a tua palavra. Segundo ponto, ele foi escrito, né, para os judeus que creem que foi o rei Davi que escreveu o Salmo 23, porém inspirado pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, nesse salmo, o que ele nos revela? Se você for ler do verso 1 até o verso 6, ele mostra os cuidados que Deus tem por aqueles que nele confiam, irmãos. Aqui ele está mostrando os cuidados que Deus tem por ele. Aqui, não somente o Salmo 23, mas como os 150 salmos que consistem na Bíblia, você vê pessoas se declarando a Deus. Alguns salmos são de ação de graças pelos cuidados que Deus tem pela vida das pessoas. Alguns salmos são orações de agradecimento por livramento da parte de Deus. Alguns salmos são de arrependimento. Você for ler o Salmo 51, Davi arrependido, falando com Deus. Então, os salmos, o Salmo 23 quanto os demais salmos, você vai ver pessoas expressando seus sentimentos a Deus, falando com Deus por todas as boas obras que Deus fez na vida deles, irmãos. E é interessante que Davi ele utiliza aquilo que faz parte do seu cotidiano. Quem lembra de
Davi, irmãos, antes mesmo dele se tornar rei, você for ler lá em 1 Samuel, 2 Samuel, perdão, lá no versículo 16, quando Samuel vai até a casa do pai dele, Jessé, ele está lá onde, Davi? Passa as ovelhinhas. Está cuidando das ovelhas, não passa. E creio eu que, eu não sei se o Davi foi inspirado a escrever Salmo 3, se ele já era rei, ou se ele ainda estava ali como pastor. Se ele era rei, estava relembrando na vida dele que ele era pastor. Se ele era pastor, era algo que ele estava vivendo ainda. Ele usa coisas do seu cotidiano para expressar, para fazer uma metáfora entre nós e Deus. Deus como nosso pastor e nós como ovelhas, irmãos. E não é somente Davi que usa essa metáfora. Vamos observar as demais passagens bíblicas. Deus usa os patriarcas, né? Ezequiel usa a metáfora falando sobre os cuidados de Deus, que é o pastor para com as ovelhas. Jeremias também usa pastor, ovelha. Isaías também usa essa mesma metáfora, falando sobre Deus ser o pastor e nós sermos as ovelhas. E nós, irmãos, estamos no pasto. O pasto vamos supor que seria a igreja, seriam aqueles que vivem no caminho do Senhor. Tem um melhor pastor cuidando. Tem um melhor pastor que está zelando. Glória a Deus. Cuidando de tudo. Aleluia. Os patriarcas, Davi, usavam essas expressões para falar dos cuidados de Deus para com o seu povo. E também no Novo Testamento, não poderia deixar de ler isso, o próprio Jesus usa essa metáfora para falar do pastor e falar das ovelhas. Em João 10, verso 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o que é mercenário e não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as apanha e dispersa suas ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida de ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, pelas minhas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas e não são desse aprisco, e essas também me importam conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Tudo isso, pastor e ovelha, é para falar sobre o nosso relacionamento com Deus. E será que nós estamos com um bom relacionamento com o nosso bom pastor, que é o nosso Jesus Cristo, irmãos? Será que nós estamos sendo ovelhas obedientes ao bom pastor? Esse é o desejo do coração de Deus, irmãos. Que obedecemos a sua voz e cumprimos a tua vontade. O versículo 1 do Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estudando a palavra, irmãos, quando você, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, quando você pega a tradução no hebraico, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Olha isso, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, irmãos, aquele que já tem Deus como teu pastor, nada lá fora vai fazer falta para ele. Ele não vai sentir falta de mais nada lá de fora, irmãos. Aquele que encontrou o bom pastor, aquele mundo lá de fora já foi. De nada ele vai ter falta mais. E quando você vai nas Sagradas Escrituras, você vai para Mateus, por exemplo, irmãos. Olha o que a palavra diz, Mateus 6, verso 19. Não ajuntai para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem,
e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, Aleluia. onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não roubam. Qual que é a prioridade aqui, irmãos? Coisas terrenas ou coisas celestiais? A glória. Mais à frente no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Qual é a prioridade, irmão? Aleluia. Céu ou terra? Qual é a prioridade? Céu. Céu. Ou seja, igreja de Deus, a prioridade de Deus não é nos dar conforto e boas coisas na terra, é nos salvar. Glória a Deus. A prioridade do nosso Jesus nunca foi dar bens materiais, irmãos. Desde quando Jesus pisou nessa terra, depois que ele nasceu, João Batista, antes dele se apresentar, ele falava: vai vir um aí. Eu estou batizando com água, mas vai vir um aí que vai batizar com fogo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória. João Batista sempre estava falando de um que viria, irmãos, para trazer a salvação. João Batista batizava as pessoas ali já, mostrando o caminho da salvação. Nunca foi falar: gente, vai vir um aí que vai dar casa boa para vocês. Casa não era tenda naquela época, casa de pedra. Vai vir um aí que vai dar aí uma carroça para vocês, um cavalo bom, uma jumenta boa para vocês. Vai vir um aí que vai trazer só abundância dentro da casa de vocês. Ele nunca disse isso, irmãos. A prioridade, a pregação sempre foi voltada para a cruz, sempre foi para trazer a salvação para o povo de Deus. E tem muita gente em cima do púlpito enganando as ovelhas, irmãos. Vem para Jesus que a bênção vai vir para a tua vida. A bênção ela vem, irmãos, mas a bênção é tudo consequência da obediência do povo de Deus. Aleluia. Então a prioridade do nosso Deus Todo-Poderoso é céu, não é terra, não é conforto nem riqueza, é trono de Deus, é coroa da vida, não é coroa terrena, irmão, é coroa da vida. Aleluia. Aleluia. As passagens que eu acabei de ler para os irmãos, Mateus 6, 19 a 23, Mateus 6, 33, você vai ver que sempre vem primeiro o céu. A prioridade sempre foi o céu, irmão. Glória. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que se entregaram a Jesus nesse tempo, irmãos, nessa igreja. Aleluia. Porque aqueles que se entregaram aqui nessa igreja, irmãos, estão aqui firmes até hoje. Porque eles perceberam e viram que a prioridade sempre foi o céu. E se estão aqui hoje no nome de Jesus, é porque a prioridade no coração é o trono do Senhor, irmãos, é o céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia! Me emociona enquanto eu falo isso, irmãos. Os irmãos aqui na igreja contaram como é que foi a semana. Eu creio que alguns passaram grandes dificuldades, irmãos, passaram lutas, mas ainda estão aqui no culto hoje. Glória a Deus. Porque Glória. sabe, irmãos, que vai ter luta, vai ter batalha, sabe que não importa o que aconteça, no grande dia, a trombeta vai tocar. Aleluia. Todo sofrimento vai acabar, preocupação, ansiedade, enfermidade, isso tudo vai acabar, igreja. Aleluia. Por isso que ainda, apesar das dificuldades, das lutas, tem um povo aqui adorando a Jesus. Glória a Deus. Essa manhã de domingo tem um povo ainda glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Cheio de alegria, irmão. Porque Glória. sabe que o nosso foco não é terreno, é trono de Deus. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha carro novo. Mas tem casa nova, bicicleta nova, moto, carro, profissão, a melhor profissão, prédio, apartamento. Não, irmãos, não é vida eterna. Aleluia. Ele pereceu, ele morreu pela vida eterna. Glória a Deus. Deus, glória. Obrigado, Jesus.
Aleluia. Aleluia. Glória. Oh, glória. Aleluia. Seja alegre, feliz, meu coração nação. Glória a Deus. Coração alegre, o coração de Deus. Glória. Aleluias! Quando você fala sobre o Apocalipse para as pessoas lá de fora, eles ficam com medo. Deixa esse assunto para lá, depois vai falar sobre isso. O Apocalipse, irmãos, é a esperança do povo de Deus. A trombeta tocar a esperança do povo de Deus. A gente se alegra quando fala da volta de Jesus, irmão. Aleluia, Deus. O coração enche de alegria, irmão. Podemos cultuar a Deus. Aleluia. Porque vem render graças ao nosso Salvador, irmão. Isso tem que tocar dentro do nosso coração, irmão. A gente tem que sentir alegria quando falamos de Jesus. É, Deus. Quando lembramos que por Ele herdamos o céu. Aleluia. Isso tem que encher o nosso coração de alegria, igreja. Glória. Eu queria trazer algumas metáforas, irmãos, sobre o trabalho, aquela época do pastor, como o pastor cuidava das ovelhas, fazendo uma alusão para a Bíblia Sagrada, para as Sagradas Escrituras. Por exemplo, para cuidar de um rebanho, naquela época, creio que ainda existe pastor. Tinham que ser homens capacitados. Às vezes um pequeno rebanho, até uma criança conseguia cuidar desse rebanho. Mas grandes rebanhos tinham que ser homens preparados para aquilo. Tinham que ser homens preparados para aquilo, irmãos. Obrigado. Tinham que ser homens capacitados. Para que precisava ter um homem capacitado para orientar as ovelhas, para cuidar das ovelhas? Por que tinham que ser homens capacitados? Porque eles conseguiam orientar e guiar aquelas ovelhas, irmãos. Acabava a pastagem aqui, até as ovelhas crescerem, ficarem gordas, ter uma boa lá, eles levavam para outro lugar. E será que naquela época tinha estradas boas igual as nossas? Não tinha. Da mesma forma que homens capacitados cuidavam das ovelhas, de milhares de ovelhas, nós também devemos confiar em Deus para que Ele também nos guie. Da mesma forma que o pastor guiava as ovelhas para a melhor pastagem, para uma boa pastagem, tem um Deus Todo-Poderoso lá no céu, irmãos, que guia o teu povo no melhor caminho, que guia o teu povo a tomar as melhores decisões, que orienta a tua igreja a fazer a boa obra. E o que fazer, irmão? Olha aqui João 10, 27, fala para mim e para você, igreja. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Tem ovelha de Cristo aqui, irmão? Aleluia. Ouve a voz do bom pastor e só segue a voz dele. Glória a Deus. Tem pessoa ouvindo conselho de ímpio, irmão. Tem pessoas ouvindo conselho de pessoa mundana. Tem pessoas seguindo influências na internet. E nem crente é, pelo amor de Deus. Aquele que confia no Senhor dá ouvido somente a uma voz, que é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. E onde é, irmão Felipe, como escuta a voz de Deus? Na palavra, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Tudo aqui, irmão, nas Sagradas Escrituras, desses 66 livros, contém a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A igreja não precisa de livros de autoajuda, irmãos.
precisa ouvir mais a palavra de homens preparados com o conhecimento da palavra para trazer para as almas o pão da vida, para alimentar elas, irmãos, para guiar. Por que eu confio na Bíblia, irmãos? Porque ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Está com problema na família? Vai para a Bíblia. Está com problema no trabalho? Vai para a Bíblia. Aleluia! Está triste? Vai para a Bíblia. Está tribulado? Bíblia. Está com problema na igreja? Bíblia. O casamento está se afundando? Vai para a Bíblia, irmão. Ô, glória! Tem resposta, tem resposta. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu estou triste, irmão Felipe. Eu vou ver um vídeo motivacional. E a Bíblia fechada dentro da gaveta. Tem dificuldade para ver, irmão Felipe. Vai no YouTube, Cid Moreira, Bíblia narrada. É forte. Essa maneira. Salmos 23. Eita, glória. 91, né? Eita. 96, 10, né? Hoje em dia não tem desculpa para a gente não ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia, não tem internet na minha casa, o que eu faço? Vem no culto. Ô irmão, você consegue ler esse versículo aqui para mim que eu não entendi? Não tem escapatória. Não tem motivo para você ficar afundado na depressão. Não tem motivo para você ficar afundado na tristeza. Não tem motivo para você ficar passando luta sozinho dentro da tua casa, irmãos. Tem a palavra de Deus para te aconselhar e te direcionar. Tem a voz de Deus para te aconselhar. E tem uma igreja que é intercessora. Aleluia! Tem uma igreja que ora um pelos outros. Glória a Deus! Você não está sozinho nessa batalha, nessa peleja, igreja. Aleluia. Então, da mesma forma que o pastor guiava as ovelhas, tem um Deus todo-poderoso que guia as ovelhas de Deus também. Aleluia! Então, irmãos, vamos tomar cuidado a quem Glória a nós Deus. estamos dando ouvidos. Tem muita influência por aí, principalmente os jovens. Principalmente os jovens. Aleluia. Já com quem os nossos filhos estão ouvindo, com quem os nossos filhos estão andando, irmãos. Você até perguntou ao Thiago quando a gente estava vindo para cá. Os jovens, as crianças, é um alvo que Satanás quer pegar, irmão. É, Jesus. Lembra que aconteceu quando o rei Nabucodonosor pegou todos os melhores jovens que tinham lá na Babilônia, perdão, em Jerusalém, e trouxe para a Babilônia? Qual é a estratégia de Satanás? Tira o melhor que tem, tira as crianças e os jovens, porque aí a geração acaba ali. Não tem continuidade. Mas o nome de Jesus, irmão. Satanás não vai trabalhar nas crianças dessa igreja. Em nome de Jesus. O nome de Jesus não vai ter pessoas usadas pelo inimigo para influenciar os nossos jovens, os nossos filhos para o mau caminho. Eu creio que aqui tem pais cheios do Espírito Santo. Tem essa liderança que ora e intercede para essa igreja. Os nossos filhos é de Deus. Aleluia. Os nossos filhos o mundo não vai ganhar. Senhor, cuida dos jovens, das crianças dessa igreja. Aleluia. Você é a futura geração. Nós vamos dar trabalho para o inimigo mesmo. Vamos dar trabalho para as trevas. Vamos incomodar o mundo todo. No nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluias. Segundo ponto, já estou caminhando para o final. Segundo ponto. O pastor, irmãos, ele enfrentava tudo por causa das ovelhas dele. Às vezes passava por desertos. Um deserto mais ou menos tem 40 graus a temperatura. De dia, à noite, 0 graus. Eu estava batendo os beijos aqui fora, eu estava uns 20 graus, não vi? Imagina 0 graus. Mas o pastor saia correndo e deixava as ovelhas no frio? Não, ele permanecia junto com as ovelhas dele, irmãos. Aleluia! Eita, glória! Glória! Jesus amado. O pastor enfrentava ali no deserto escaldante de dia e congelante à noite. Ele subia tudo quanto biboca, irmão. Era morro, era declive, creio que tinha um buraco em qualquer canto, montanha, mas o pastor estava lá. Além desses perigos naturais, tinha os perigos dos animais. Às vezes tinham lobos, às vezes tinham hienas, às vezes tinham ursos, leão,
Eita. Chama a igreja, meu Deus, benção. Tinha até leões. De observação, isso acontecia com frequência. E o pastor estava onde? Junto à casa de Deus. Aleluias. Oh, glória. Eu te amo, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez Aleluia. ali. E isso é fato, porque quando a gente vai lá para 1 Samuel, agora eu falei segunda, é 1 Samuel, tá, irmãos? Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, quando Davi está conversando com Saul, antes de enfrentar o gigante Golias, o que ele fala pro rei Saul? Saul, você bem que você não é essa armadura pra mim, mas deixa eu falar um negócio pra você. Quando eu estava com as minhas ovelhas, veio um urso. Eu consegui derrotar o urso. Aleluia. Tempos depois, veio um leão também. Eita Deus. E aquele leão também foi derrotado. Aleluia. Louvado seja O Deus. pastor não deixa as ovelhas desamparadas. Aleluias. Oh, glória. Obrigada, Jesus. Ele cuida das suas ovelhas, igreja. Aleluia. A igreja de Deus não está sozinha. A igreja de Deus não está abandonada. A igreja não é órfã, irmãos. Ela tem um pai. Ela tem um pastor que cuida de você nas piores situações da tua vida. Deus. Aleluia. Ô igreja, quem não tem tribulação, todo mundo tem. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Mas está tudo na mão do bom pastor, igreja. Aleluia. Ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado Glória. de nós. Deus. Vai vir um leão, o bom pastor vai estar lá. Vai vir um urso, o bom pastor vai estar lá. Vai vir a tempestade com trovões e raios, mas o bom pastor vai estar lá no meio das ovelhas. E ele se faz presente aqui no nosso meio hoje. Aleluia. Aleluia. Sou A glória. presença de Deus aqui, irmão. Aleluia. Glória. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Vamos ler a palavra, irmão. Mateus 28, verso 20. Oh, aleluia. Você vai ver Santo. Jesus dizendo: e eis que eu estarei convosco Glória. até a consumação do século. Glória. Ele está com a gente, irmão. Aleluia. Jesus Cristo de Nazaré se faz presente, Ele está conosco. Obrigado, Jesus. Ele está na casa. Eita, aleluias. Olha o verso 4 do Salmo 23 fala para Deus. você, irmão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal. não temerei mal algum, Aleluia. porque Tu estarás comigo. Glória. Aleluia, Deus. Não tenho que temer, igreja. Deus. Glória. Glória. O Senhor está contigo. Ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, Maná, maná. Serebede. Ele vai estar com você só para ficar do teu lado. Ele vai te consolar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eita, Ele vai consolar, irmão. Alabara Ele vai dar sustento para a igreja de Deus. Aleluia. Ele vai cuidar, Ele vai prover. Deus. Ele vai fazer tudo aquilo que você está precisando da parte dele. O bom pastor sabe o que a tua ovelha precisa. Ele sabe a tua necessidade, irmão. Ele conhece o teu coração. Ele conhece os teus pensamentos. glória a Deus. Oh, aleluia. Sou glória. Oh, glória. Oh, glória. 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 Aleluia. Glória. Deus está falando comigo. Choro de alegria, sabe? E também filho, sabe? Deus está falando. Aleluia. Feliz aqui.
Glória. chorando, eu sei que tem alguém que está cuidando de mim. Deus. Está cuidando da minha casa, que está cuidando da Aleluia. Estou chorando de alegria, irmão. Glória. Terceiro e último ponto, igreja. Davi, irmãos, como eu li anteriormente para vocês, ele deu a vida dele pelas ovelhas. Quando a ovelha ele ceifou, ele enfrentou o problema. Glória a O urso, Deus. ele enfrentou aquele urso, irmão. Ele deu a vida dele pelas ovelhas que ele amava, pelas ovelhas que ele estava cuidando. E se necessário, ele daria a vida por uma só ovelha, irmão. Ele daria a vida por uma ovelha só. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Você vai seja. dar a palavra, irmão. Aleluia, Jesus. João 10, verso 11. Eu sou um bom pastor. Um bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Glória. Louvado seja Quem Deus. aqui já é sábio, irmão, sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário. O bom pastor, irmãos, ele derramou sangue pelas suas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. E Jesus é o bom pastor da igreja. Eita, Ele deu aleluia. a vida por nós. Aleluia. Ele deu a vida por nós. Você declara isso. Eu sou Aleluia, o Deus. pastor da vida pelas suas ovelhas. Ele tomou o nosso lugar naquele madeira. Ramada, Liga, Ramana, Serebede, Rai. Pra gente ser ceifado naquela cruz. Eu e vocês, nós éramos ser ceifados naquela cruz, irmãos. Mas o bom pastor falou assim: não, eu vou dar a vida por eles. Eu vou dar a vida por eles. Aleluia. Aleluia. Tira nós daí, tira as minhas ovelhas daí. Eu sou bom pastor, vou dar a vida por eles. Aleluia. Eu vou lá. Deus. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, E Jesus. Jesus, de bom pastor, se tornou ovelha, irmãos. Se tornou ovelha. Glória a Deus. Ele se tornou ovelha. O bom pastor está na casa, irmão. Aleluia. Espírito Se Santo. porventura tiver alguma ovelha fora do pasto, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de voltar para perto do bom pastor, igreja. Meu Deus. Deus. Não dá para Glória. viver longe desse pasto, irmãos. Não tem como. O bom pastor, ele faz tudo. Ele dá alimento, ele dá sustento, ele cuida, ele dá a vida. É. Se houver alguém nosso, meu irmão, que está afastado, ou ainda não aceitou a Cristo como teu único e suficiente Salvador, Ele é o bom pastor que cuida de você. Vem à frente, nós vamos orar por ti. Meu Vem Deus. à frente, nós vamos orar por você. Meu O bom Deus. pastor, irmãos, ele é paciente, ele está te esperando. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pelo Senhor. Amém. Que Deus te dê outra oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Depois, irmãos, eu queria que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Para vocês vão descansar. O pastor está cuidando de tudo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu queria estar fazendo uma oração pelas mães. Nós vamos as mães depois aqui na frente. Nós estamos fazendo uma oração por elas. Amém? Irmãos, eu agradeço pela oportunidade. Eu sou melhor para a palavra de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Eu estou passando para a irmã Gabriela. Ela vai estar fazendo aqui algo para quem nos aqui. Aleluia, Deus. Vem à frente, irmã. Grande Deus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Todos os irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Eu e minhas irmãs e minha mãe e meu pai fez uma lembrancinha para todas as irmãs da igreja. Glória a Foi com Deus. muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Amém. Glória a Deus. Maiara. Eita glória. Irmã Karina. Você vai ser, né? A minha mãe. Ó, não esqueci da foto. Eita glória. A irmã Grace. Vamos, Maroa. Glória. A irmã Sobe no Rosa. chão, Karina. Irmã Maria. Irmã Thaís. Eita glória. Aleluia. Vá, vá. Vem cá, assim. Vem, tia. Vamos orar pelas mães. Deus, glória. Vamos orar pelas mães, filho. É. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Mães, Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus. Deus abençoe muito pela dedicação de vocês. Ser mãe não é ser qualquer pessoa. É cuidar. É zelar pelos teus filhos. É acordar pela manhã e falar: filho, vai pra escola. Filho, lavar a roupa dos filhos, alimentar os filhos. Deus. O trabalho de mãe não é fácil. Eu tiro pela minha esposa. Ela cuida de cada criança e ela corre o dia todo